Olá pessoal, o que é melhor, o Tesouro Selic ou o Tesouro Pré-fixado? Olha aqui, ó, Tesouro Selic está aqui no Tesouro Direto e o Tesouro Pré-fixado também do Tesouro Direto. Nesse vídeo a gente vai comentar em detalhes, lembrando que eu vou deixar no final um link para um vídeo mais completo para você entender um pouco mais o Tesouro Pré-fixado. De fato, essa nossa conversa ela tem origem em uma das pessoas que segue o canal aqui, que é o Sérgio, que ele está sempre nas nossas apresentações, nas aulas ao vivo que eu faço na quinta-feira, 19h40 aqui no canal, eu faço uma aula ao vivo. E ele fez essa pergunta, e foi uma pergunta bastante importante pelo seguinte, porque muitas vezes as pessoas ficam na dúvida sem saber como escolher uma aplicação ou outra. E eu vou dizer que realmente não é uma coisa trivial, porém não é uma coisa do outro mundo. E eu vou mostrar aqui agora para você. Então, a primeira coisa que acontece é você entra lá no site do Tesouro e aqui você pode olhar para fazer uma consulta antes de fazer qualquer tipo de investimento. Você vai olhar lá, vai fazer sua consulta e vai ver lá, por exemplo, o Tesouro Pré-fixado 2025, aí você vai ver a taxa dele aqui. Você vai ver aqui o Tesouro Pré-fixado 2029 e vai ver a taxa dele aqui. Você vai ver o Tesouro Selic, está aqui, ele paga Selic mais alguma coisa ao ano. E o Tesouro Selic 2025, né, e o Tesouro Selic 2027, que paga também Selic mais alguma coisinha ao ano. Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente é o seguinte, quando você decide entre um pré-fixado e um pós-fixado, pré-fixado é o Tesouro Pré-fixado e pós-fixado é o Tesouro Selic. Essas duas coisas, elas se comportam de maneira diferente. Para saber um pouquinho mais, se você não entende direito o que é pré, o que é pós, o que é pré-pós, na descrição desse vídeo aqui tem um link para o meu curso básico de investimentos. O curso é gratuito, você pode se inscrever e fazer lá o curso para conhecer direitinho o que é pré, o que é pós, o que é DI, o que é Selic, isso tudinho está explicado lá. Mas então aqui, nessa nossa conversa, o que eu vou dizer é o seguinte, são dois bichos diferentes, tá? Um deles, que é o Tesouro Pré-fixado, ele tem todas as condições e você já sabe de antemão quanto você vai resgatar no futuro. Você já sabe na hora do investimento qual vai ser o valor do resgate no futuro. Diferentemente do Tesouro Selic, porque no Tesouro Selic você não sabe quanto que você vai resgatar no futuro. Por que você não sabe? Porque a taxa Selic ela é uma taxa pós-fixada. Isso é uma taxa que, embora seja contratada no momento que você faz a operação, você só vai saber qual é o resultado dela, você só vai saber quanto foi que ela rendeu no final do período. Por que isso? Porque ela não é divulgada. A cada 45 dias, o Banco Central tem lá o Comitê de Política Monetária que se reúne para discutir a taxa Selic. Então você vai ver que sai lá a definição, né, da reunião do Copom, aí sai na televisão, sai no jornal, sai em todo quanto é veículo de imprensa que cuida dessa parte de economia, às vezes nem de economia, mas fala da taxa de juros. Então essa taxa de juros ela varia ou tem o potencial de variar a cada 45 dias. Então não tem como você saber hoje quanto que você vai ganhar. Aí você vai perguntar para mim, olha Beto, mas vem cá, então você está falando isso, como é que eu posso comparar? Exatamente aí que está o problema. Quando você faz isso, quando você decide optar entre o pré-fixado ou o pós-fixado, o que você vai ter que levar em conta é o seguinte, é saber se quando você for investir no Tesouro Selic, qual é a perspectiva da Selic lá para frente. E aí você vai dizer, poxa, mas aí é um pouco mais complicado. E aí eu vou mostrar para você uma fonte de informação que você pode tentar buscar
esse conhecimento. Então veja bem, existe aqui, o Banco Central ele faz uma pesquisa, né? Você pode botar aí no seu buscador aí, Focus Relatório de Mercado, que vai aparecer isso aqui, você bota o download, tá? Você vai fazer o download do relatório de mercado mais recente, e aqui, vou mostrar como é que é a carinha dele aqui, olha só. Esse aqui é o relatório, tá? O que que ele faz? Deixa eu ampliar um pouco mais para você poder enxergar melhor aqui. Então, a gente olhando aqui para ele, ele mostra aqui o seguinte, ele vai mostrar qual é a expectativa do mercado para a taxa de juros, tá? Então, a expectativa do mercado para a taxa de juros, para a taxa Selic, é essa daqui, olha, 12,25, tá? Para o final desse ano. E aí você tem aqui 8% para o final de 2023, tá certo? Tá aqui, olha. Para o final de 2024, você tem 7,38%, houve até uma subidinha aqui, né? Que era 7,25, aí nessa semana aumentou para 7,38. Tem aqui também a expectativa para 2025, que é de 7%, mas isso aqui a gente não vai usar na nossa apuração aqui, porque nós vamos usar um título que vence em janeiro de 2025, que é o Tesouro Pré-Fixado, tá legal? Então, lembrando aqui, tem como eu comparar direto o Tesouro Selic com o Tesouro Pré-Fixado? Não tem como comparar direto. Tem como você fazer uma expectativa de qual seria o retorno. E aí, mais uma vez, voltando na pergunta que o Sérgio fez a pergunta sobre qual é o risco, né? O que ele está ganhando a mais para correr o risco de optar pelo Tesouro Pré-Fixado no lugar de optar pelo Tesouro Selic. Aí lembrando, quando a gente for ver na planilha, isso vai ficar mais claro, o Tesouro Pré-Fixado, ele é uma aplicação financeira para um momento em que as taxas de juros estão caindo. Por que isso? Eu vou colocar aqui na descrição também desse vídeo um vídeo sobre marcação a mercado para você entender isso, mas uma ideia clara disso é o seguinte, veja, se as taxas de juros estão caindo, é melhor você travar uma taxa de juros, travar que eu digo o seguinte, você contrata uma taxa de juros para receber uma taxa de juros mais alta agora. Né? E aí, quando a taxa de juros vai caindo, você continua com aquela taxa mais alta até o vencimento. No Tesouro Selic, quando você contratar, se a taxa de juros cair, você vai receber a nova taxa de juros. Se a taxa de juros cair mais, você vai receber a nova taxa de juros. A gente viu aqui pelas taxas, e nós vamos voltar lá na planilha, como é que isso acontece. Quer dizer, as previsões são para que haja um decréscimo da taxa. Não agora, não esse ano a expectativa é de uma subida de taxa, mas a expectativa é que para o ano que vem, para o outro e tal, ela vá caindo. Então, quando você tem a possibilidade de adquirir um título pré-fixado, essa taxa fica fixa. E nós vamos dar uma olhada agora na planilha para ver como que a gente usa essa informação. Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós estamos aqui, eu fiz essa planilha para que a gente possa acompanhar o desenvolvimento das duas aplicações, tanto o Tesouro Selic quanto o Tesouro Pré-Fixado, tá? Então, você vai olhar aqui o que vai acontecer. Primeira coisa que a gente vai precisar pegar é a taxa do Tesouro Pré-Fixado. E já que para aquelas pessoas também que quiserem essa planilha, aqui na descrição tem, deixa eu só passar aqui para mim um minutinho, na descrição do vídeo tem um link para você se inscrever no canal do Telegram. E no canal do Telegram, além de outras planilhas, você também vai poder baixar essa daqui que está lá disponível para você, tá bom? Lembrando, isso aqui é só uma planilha para você, ela não tem ela não é exata, certo? Ela é uma aproximação, todos os cálculos que eu fiz são aproximados, mas com intuito educacional. Isso aqui não é para orientar investimentos, nem para você decidir as suas aplicações, é mais para que você entenda o funcionamento. Quando você entender o funcionamento, as coisas ficam mais claras para você fazer as suas aplicações. Então vamos dar uma olhada aqui.
O que eu preciso aqui? A primeira coisa que eu vou pegar é a taxa do tesouro pré-fixado. E qual vai ser o tesouro pré-fixado que eu vou utilizar? O tesouro pré-fixado que eu vou utilizar vai ser esse daqui, olha, o Tesouro Pré-fixado 2025, que ele vence no dia 1º de janeiro, tá, de 2025. Então, você vai ficar com ele 2022, 2023, 2024, porque no 1º de janeiro de 2025 ele vai ser creditado na sua conta. Qual é a taxa que ele está pagando para você? 11,43% ao ano. Então, vamos botar aqui, olha, a taxa aqui vai ser 11,43%, certo? A data de vencimento desse título vai ser dia 1º de janeiro de 2025, certo? Então, nós vamos... aqui, olha... A data atual que esse vídeo está sendo gravado é 21 de fevereiro de 2022, tá? Ele tem 1.045 dias para o vencimento e aqui é um primeiro detalhe que eu estou fazendo, é um preciosismo, mas também é uma conta aproximada porque eu estou, como eu falei, toda essa planilha ela é de contas aproximadas, mas dá para a gente ter uma boa noção. Então, eu estou pegando esse ano de 2022, o investidor não vai ganhar os 11,43% inteiros, por quê? Porque já passaram vários dias aí, né? Então, ainda falta para esse ano 313 dias. Eu vou botar aqui proporcionalmente qual é o valor que esse título vai dar daqui a pouquinho, a gente já vai ver. Muito bem, a taxa meta Selic, que está no momento dessa gravação, é 10,75. E por que eu estou usando a taxa meta da Selic nesse momento? Porque é o seguinte, uma coisa que a gente vai ter que fazer é normalizar a taxa Selic do ano. Aí você vai dizer, como assim? Veja, como nós vimos, a expectativa lá no Focus, a gente vai já pegar o valor para colocar aqui na planilha, é que a taxa Selic termine o ano em 12,25. Porém, ela não está nesse momento em 12,25 e muito provavelmente não, mas é possível que ela não termine em 12,25, mas como eu falei, nós estamos trabalhando aqui no mundo da expectativa, então a gente imagina, as expectativas que o mercado coloca é que termine em 12,25. E aí o que a gente vai fazer? A gente precisa saber quanto que ganhou no período. Só que nesse momento na Selic você está ganhando 10,75 se o seu dinheiro estiver aplicado na Selic. Você não vai ganhar o 12,25, você só vai ganhar o 12,25 se a taxa chegar a 12,25. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma normalização e a gente vai ver já já como é que vai ser isso. Vamos dar uma olhada aqui. Então, voltei para cá, nós vamos fazer aqui, olha. A meta da Selic hoje está em 10,75 e ela tem um adicional, ela tem uma taxa adicional. Nós vamos pegar aqui a taxa adicional dela. Onde é que a gente acha a taxa adicional da Selic? A gente vai achar aqui, olha. Quando você vai aqui na internet, está aqui, ó. Nós vamos pegar a taxa Selic, aliás, o Tesouro Selic para 2025 e ele está aqui, 0,83, tá? Então vamos colocar aqui 0,083. Então vamos colocar aqui na nossa planilha, tá aqui, ó, 0,083. Pronto. Então já colocamos aqui 0,083 e vamos pegar as taxas da Selic do Focus. Aí a gente vai voltar aqui para o relatório Focus, tá aqui. Vamos lá, só para a gente confirmar os valores. Então, 2022, 12,25, 2023, 8 e 2024, 7,38. A gente não vai usar 2025 porque o título vence antes do final do ano de 2025. Então vamos colocar aqui os valores.
Então, ó, 2022, 12,25, 2023, 8, 2024, 7,38. Muito bem, observe aqui o seguinte agora, taxa Selic simulada. Essa taxa Selic aqui, eu fiz uma coisa muito simples aqui. Eu simplesmente peguei, eu estou estimando que ela está começando o ano em 10,75, tá certo? Esse valor que está aqui, e que ela vai terminar o ano em 12,25. Então, qual seria a taxa que um investidor ganharia mais ou menos na média? Se esse 12,25 chegar rápido, ele vai ganhar mais do que essa taxa que eu calculei aqui. Se o 12,25 chegar mais no final, ele vai chegar mais devagar nessa taxa, tá certo? Mas o que eu fiz aqui? Eu calculei exatamente o meio do caminho. Qual é o meio do caminho entre 10,75 e 12,25? Tá aqui, 11,50, tá? Bom, a mesma coisa para 2023. 2023, a expectativa do mercado é que ela termine o ano em 8%. Só que ela não vai começar o ano em 8%. Muito provavelmente, aqui é o cálculo que a gente está fazendo, ela terminaria o ano em 12,25% e ela chegaria na média, aí, no meio do caminho, aí, em torno de 10,13%, tá? Da mesma forma, eu fiz aqui com a taxa para o ano de 2024, tá? Ele terminaria em 7,38, mas começaria em 8%, que foi onde terminou 2023. Muito bem. Agora a gente vai chegar na taxa no juros Selic. Primeiro ponto do juros Selic. Aqui eu faço a mesma correção, só são 313 dias, então eu tenho aqui a taxa, no lugar de receber 11,50, o investidor receberia 9,86. Aqui eu acrescento, sim, aliás, e aqui também eu acresço esse 0,083 que a gente viu lá na tabela lá do Tesouro Direto, lá mostrando qual era a taxa. Então é Selic mais 0,083, tá bom? Então aqui já tem a taxa Selic com esses ajustes, ok? Aí a gente vem para cá e faz novos ajustes aqui, que seria para o pré. O pré, o que acontece? Você vai receber durante todo o período 11,43, lembrando que, apesar de você receber os 11,43, no primeiro ano você não vai receber os 11,43, por quê? Porque você só tem 313 dias aqui, se você fez o investimento dia 21 de fevereiro, tá? Então você vai receber um pouco menos, 9,53, é até menos do que a Selic, tá? Menos do que a nossa Selic esperada aqui. Isso aqui é a nossa Selic esperada, tá? Bom, já no segundo ano, que seria 2023, você receberia 11,43, aí você vai dizer, peraí, mas por que você está recebendo 11,23 se ela está pagando 11,43? Você está pagando aqui porque você está dando 0,20 para a B3, que é quem guarda o título lá para você, ele lhe cobra 0,20 para guardar esse título, 0,20% ao ano. Então eu fiz aqui uma conta bem assim bem rapidinho aqui, bem simples, para evitar muita complicação. Eu tirei daqui. Tá errado no preciosismo? Está errado no preciosismo, mas funciona para o que a gente quer aqui, tá? Então era para ter sido feito de outra forma, eu fiz de uma forma mais simples aqui. Então eu tirei 0,23 aqui e tirei 0,23 aqui. Muito bem. Então aqui, você observa que a taxa pré, ela está definida. Pode chover, pode fazer chuva, sol, pode o Comitê de Política Monetária subir juros, baixar juros. O que você contratou é isso aqui, certo? Por isso que ela se chama pré-fixada, tá? Ela é pré por causa disso, porque está tudo definido, está tudo fechado, ok? Então você está aqui fechado com isso daqui. E aí,
o que vai acontecer? A Selic não. A Selic, isso aqui para a gente é uma expectativa. Então observe que você está contrastando uma coisa que é fixa com uma expectativa, certo? Então esse vídeo ele tem essa função de educar você, mostrando exatamente como perceber essa diferença. Uma coisa é você ter lá uma taxa fixa que você vai receber todo ano, todos os anos, tá? Outra coisa é você ter uma taxa pós-fixada variável, que você não sabe quanto é, mas a gente está usando aqui as expectativas do mercado. Então vamos voltar aqui e ver o resultado. No resultado, o que eu fiz aqui? Eu acumulei esses 3 anos de taxa. Então aqui, ó, você vai encontrar aqui a taxa acumulada. Veja, para a Selic, nesses 3 anos aí deu 30, pouco menos de 3 anos, deu 30,50%, e para o pré-fixado deu 35,50%. E aí você aplicando R$1.000, tá? Você aplicando R$1.000, lembrando que a B3 ela não cobra o 0,20 para o Tesouro Selic até R$10.000, então você está isento lá dos 10 mil, até R$10.000, você recebe aqui, você receberia 1.305 antes do imposto de renda, ainda tem que tirar o imposto de renda. Como o imposto de renda se aplica nos dois, eu vou deixar aqui só para fins de comparação. Por outro lado, se você aplicar no pré-fixado, você receberia R$1.355. E aí é que está a grande conclusão que a gente deve ter. Veja, para uma aplicação de R$1.000, a diferença hoje, supondo que a taxa Selic vai ser essa, é de R$50 para o Tesouro pré-fixado. E aí você tem que pensar no seguinte: qual é o risco que eu tenho no Tesouro pré-fixado? Voltando a lembrar que vai aparecer um vídeo explicando direitinho os detalhes do pré-fixado, mas a questão do pré-fixado é que você trava todas as condições. Então, se houver uma subida na taxa de juros, você vai ficar com a sua condição travada. Então, você não vai receber mais se você aplicar, aliás, se você estiver aplicado no Tesouro pré-fixado, porque você já sacramentou o negócio. Diferentemente do Tesouro Selic, que se as taxas de juros continuarem subindo, ele vai continuar subindo, certo? Então, olhando pelas estimativas do mercado, você vê que a diferença de um para o outro aqui está em R$50, e aí você vai avaliar se isso que você estaria recebendo a mais para aplicar R$1.000 no Tesouro pré-fixado vale a pena em comparação ao risco da taxa de juros subir. Se você tem absoluta certeza, ou se você acha assim com muita convicção que as taxas de juros vão descer, então o Tesouro pré-fixado é mais vantajoso, porque você segura essa taxa aí, pelo que a gente viu, ela está maior do que as expectativas do mercado. Por outro lado, se você não tem essa convicção, você tem que avaliar se correr esse risco aí vale a pena. Se correr o risco de uma subida da taxa de juros, se esses R$50 para cada R$1.000 investido, porque aí é cada mil, se você investir R$2.000, aí seria R$100.000, seria R$100 e por aí vai, se vale a pena fazer essa opção pelo Tesouro pré-fixado. Então aqui não estou dando peixe, estou ensinando a pescar. Tem o conteúdo que a gente faz, o que eu trago aqui para você é um conteúdo de educação. E aí eu digo também, pode botar aqui nos comentários se você investe em tesouro, se você prefere investir, no caso, no Tesouro Pré ou no Tesouro Selic. E se você gostou desse vídeo, curte, compartilha. E se você ainda não fez sua inscrição no canal, inscreva-se e marque o sininho de notificações, que você vai ser avisado de todo vídeo que eu publicar por aqui. Então, se inscrevendo, a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!